Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu estou realizando um sonho, diria mais, um sonho de consumo. Eu vou fazer hoje um episódio sobre direito das relações de consumo com a musa, a papisa das relações de consumo no Brasil. Com vocês, Cláudia Lima Marques, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, relatora da Comissão do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa que mais entende relações de consumo no Brasil, e eu sou tiete, fã declarado dela. Professora Cláudia, que prazer recebê-la no Papeando com Pamplona. Prazer é todo meu. Olha, prazer estar aqui. Eu estou realizando um sonho. Eu estava falando com meus amigos, olha, a professora Cláudia é alguém que eu sempre quis entrevistar. Eu tenho que registrar publicamente aí o meu agradecimento ao meu amigo, confrade da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, professor Sérgio Lang, né, que trouxe a professora Cláudia aqui para o 14º Congresso Nacional do Movimento das Donas de Casa e das Relações de Consumo, do Direito das Relações de Consumo. Aqui trouxe a Cláudia para fazer a abertura. Digo, gente, eu preciso fazer um papeando com ela e vamos fazer, eu vou realizar meu sonho hoje. Professora Cláudia, mais uma vez, bem-vinda a Salvador. Obrigada. É uma honra entrevistá-la. Eu tenho a senhora como referência, e na verdade não somente eu, acho que toda a minha geração e a geração dos meus alunos, né, já estou ensinando há 25 anos, nós somos todos seus fãs. E obrigada. Eu quero bater o papo. Vamos papear? Vamos papear. Vamos papear. E especificamente, eu queria vamos terminar, falar um tema sobre as relações de consumo. Então, falando aqui, como definir uma relação de consumo? Isso é muito importante, a definição, porque esses personagens, o consumidor e o fornecedor de serviços, que se encontram nessa relação jurídica, que é a relação de consumo, eles não existiam antes, né? Então, muito se fala do Código Civil, da evolução, né? Se fala do aparecimento do direito do trabalho, né? Mas o consumidor como personagem, que é o personagem máximo, né? E depois a definição que o código dá de fornecedor é absolutamente sui generis, né? Então, a definição é justamente essa, uma relação entre um consumidor e um fornecedor de serviços ou produtos sobre aquisição ou utilização de serviços. Isso também é bonito, porque a nossa evolução, né, foi com a compra e venda e agora é a sociedade dos serviços. Então, a relação de consumo tem essa abertura, né, já na sua definição, tanto para produtos quanto para serviços. Mas para mim é interessante, dentro dessa ideia, compreender historicamente como é que se construiu um sistema normativo de tutela das relações de consumo no Brasil. Porque a senhora não é somente uma pessoa que vai contar a história, a senhora é testemunha da história, é partícipe dessa Exatamente. História. Foi a Constituição de 1988 que conseguiu consolidar todos os esforços. Já havia o PROCON São Paulo, que é a fundação, né, PROCON São Paulo, o IDEC já estava criado, a APC, a Associação de Proteção do Consumidor de Porto Alegre. No Rio de Janeiro havia também pioneira, aqui na Bahia também muitos esforços, né? Mas foi os constituintes que receberam essa ideia, colocaram em 3 diferentes normas o direito do consumidor, né, como o direito fundamental, artigo 5º, inciso 32, depois dentro do os princípios constitucionais econômicos, e mandaram fazer o código. Então, no artigo 48 dos atos de disposições constitucionais transitórias, eles mandaram fazer uma lei, mas muito mais do que uma lei, eles mandaram fazer um código, isto é, um todo construído, um sistema de defesa do consumidor. E isso como que convergiu os esforços da sociedade civil, do Ministério Público. Não sei se você lembra que o Ministério Público é pioneiro. O nome PROCON, né, que hoje está aí, vem de Procuradoria do Consumidor, porque eram membros do Ministério Público. Professor Finoleno, professor Nelson Neri Júnior, professor Antônio Herman Benjamin, né, todos do Ministério Público, Daniel Fink, grandes pioneiros, né? E eles faziam no Ministério Público essa Procuradoria do Consumidor, os PROCONs, né? E depois vem toda essa parte do executivo e tal. E essa evolução brasileira da defesa do consumidor é linda, né? É verdade. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante, e eu falo também como professor,
né, é o reconhecimento de uma autonomia, de uma disciplina. Porque quando a gente vê uma construção ou reconhecimento de uma autonomia, a gente vê, primeiro, um campo de produção legislativa, Sim. depois de produção doutrinária e, finalmente, de uma autonomia didática, né, com a inserção nos currículos, numa disciplina. Como é que foi a construção, a autonomia de um direito das relações de consumo no Brasil? Essa história, né, vamos dizer assim, de lutas também, mas também de reconhecimento, né? E eu acho que a Constituição a brasileira de 88, ela tem muito de direito privado. Sim. Os alemães sempre dizem, quando se coloca direito privado de família, ou no caso de defesa do consumidor, na Constituição é para dar uma garantia institucional. Quer dizer, o futuro do Brasil tem que ser com defesa do consumidor, ou no direito privado, não discriminação entre filhos, enfim, aí vai indo, né? Então, direito de trabalho, direito de trabalho, o próprio direito empresarial, a gente pode ver diversos campos daquilo que a gente vai trazendo numa constitucionalização do direito privado. Exatamente. Então, a Constituição brasileira criou um direito privado, que os alemães hoje chamam de direito privado solidário, que não tem só o direito civil clássico, o direito empresarial ou comercial clássico, mas tem o novo direito privado, que é a relação de consumo. Perfeito. Então ficou tripartite. E aí construiu-se não somente um novo ramo para efeito de produção legislativa e doutrinária, mas didática. Nós temos isso, carreiras de professores, inclusive já alcançando a titularidade nas relações de consumo. E a senhora trouxe um dado que é muito interessante, porque a professora Cláudia Marques, ela trabalha e estuda e é reconhecida fora do país, inclusive em universidades estrangeiras. Como é que tem sido, ou como tem sido vista, a tutela jurídica das relações de consumo, né, em outros ordenamentos? Essa é uma pergunta muito importante, porque a gente deve aprender com as lições de fora, mas também marcar as nossas diferenças, né? Então, o fato da Constituição brasileira ter protegido o consumidor de forma tal que ele tem que ter um código, né, um grupo de normas, um todo construído de defesa do consumidor, é o sui generis do país. Na vizinha Argentina, por exemplo, agora eles criaram um Código Civil e Comercial também, né, unificando as obrigações, mais ou menos como o nosso de 2002. E incorporaram muito do direito do consumidor, mantiveram a lei de defesa do consumidor deles, mas os contratos, por exemplo, bancários de consumo tem um capítulo todo, os contratos de consumo tem um outro capítulo também, em geral. Então, o Código Civil incorporou. Na Alemanha também aconteceu o mesmo. As diretivas europeias, o direito do consumidor muito desenvolvido na Alemanha, e as leis especiais foram todas incorporadas dentro de um Código Civil de 200 anos. É verdade. É impressionante, né? É impressionante. Uma referência. Mas esse modelo, vamos dizer assim, de incorporação dentro do direito civil, ele não é tão positivo para o outro aspecto, da autonomia. Sim. E a nossa autonomia vem da Constituição. Eu acho que foi muito sábio o constituinte brasileiro, que colocou na lista de cláusulas pétreas, né, do direito do consumidor como um dos deveres de proteção do Estado. Hoje se fala muito liberdade econômica, mas liberdade tem que ser também do mais fraco. Verdade. Liberdade do mais fraco é muito importante. A autonomia sempre é do mais fraco. Por que vai haver só liberdade do mais forte, a autonomia do mais forte? Então, esse mercado brasileiro construído pela Constituição de 88 é equilibrado. Então, tem que ter a defesa do consumidor. E na frase clássica, né, no conflito entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Ou seja, exatamente. A ideia de que a relação de consumo. E é uma das coisas que, também como professor de direito civil, eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar sobre o tema da liberdade contratual, o fenômeno do dirigismo contratual, em que alguns dos meus múltiplos amores, né, eu sou um poliamorista, né, o direito do trabalho, o direito do consumidor, cada vez mais temos esse elemento de um dirigismo contratual no sentido de patamares civilizatórios mínimos. E isso é algo que a gente vê com muita frequência, de forma muito clara, nas relações de consumo. Agora, justamente isso, eu quero agora aproveitar que a Papisa está aqui, e aí pensando, porque, professora, o Papeando, eu fico brincando com os meninos da produção, o Papeando a gente brinca, a gente perdeu o controle. Por quê? Porque começou como uma coisa, uma brincadeira, os professores do SESC, de repente a gente joga no YouTube, tem 50 mil pessoas vendo, e a gente de um lado do outro, e aí eu perco efetivamente esse controle. Tem muita gente nesse momento que está assistindo a senhora, e aí quer saber,
Assim, estão pensando, ó, o pessoal na graduação, o pessoal na lato sensu, o pessoal no stricto sensu, na pós, dizendo assim, olha, quais têm sido as principais questões de relações de consumo, do direito às relações de consumo, na jurisprudência brasileira? A jurisprudência brasileira, agora nas últimas estatísticas, né, realmente o direito consumidor em direito civil tem quase 59% das causas. Então nós temos muitos problemas em matéria de planos de saúde, serviços, né, que o Estado deixou, a questão da segurança dos produtos. O recall está funcionando muito bem, a prevenção está funcionando muito bem, o consumidor.gov funciona muito bem. Nós temos várias boas ideias funcionando, mas a jurisprudência continua com 3 grandes linhas que eu gostaria de destacar. Primeiro, a parte do mundo digital, das comunicações, porque agora não é só o problema de comércio eletrônico em si, é um problema de acesso do consumidor ao mundo digital, né? E também esses serviços, rapidez, o problema de terminar uma relação que é dificílimo, né? A transferência. Nós temos muitos direitos, mas o exercício dos direitos, às vezes, existem barreiras práticas que levam a um múltiplo conflito, né? Então, esse é um do ponto. Segundo, o problema do crédito e o mundo bancário, cartões de crédito, todo esse problema que leva ao superendividamento dos consumidores, outro problema enorme. São os dois grandes temas da atualização, né? No mundo digital, porque o código é de 1990, então tem certos problemas, né? E a bancarização da vida privada, como afirma Antônio Hermann Benjamin. E depois, esses novos serviços, né? Eu mencionei os planos de saúde, porque realmente talvez é um dos mais sensíveis, né? Há pouco tempo atrás, nós distinguimos as pessoas que estavam, vamos dizer, na classe média, aquelas que podiam ter uma assistência suplementar de saúde, por exemplo, um plano de saúde. E a pobreza, os pobres, os outros, seriam aqueles que realmente não conseguem e ficam a depender do SUS, né? Então, temos uma lei boa, temos o Código de Defesa do Consumidor, mas a prática, às vezes as agências não ajudam, não fazem o que deviam fazer, a ANS e outras, né? Então, a nossa prática no Brasil ainda é muito conflitual. Eu acho que precisávamos evoluir na boa-fé, no pensamento que realmente não se pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? Não se pode passar por cima das expectativas mais legítimas dos consumidores, que é qualidade, que é segurança e que é respeito também nas relações, principalmente envolvendo doença, envolvendo saúde, da sua e dos seus familiares, né? Então, eu destacaria esses 3 grandes pontos. Acho que o Brasil já evoluiu muito. Os serviços, a qualidade dos serviços está realmente em franca evolução. Eu acho que o mercado brasileiro está em franca evolução. O problema é que há um espírito, às vezes, de tirar vantagem ainda dos mais fracos, e é nesse ponto que o direito do consumidor tem uma função social, distributiva, importantíssima. Gosta muito do direito do trabalho, né? Mas eu acho que esse século é o século do consumo. O cidadão do século XXI é um consumidor, ele quer respeito, ele quer segurança, quer produtos com qualidade, ele não quer ser tratado diferentemente, não, dos outros, né? Eu acho que eu queria dar uma ênfase ao segundo tema, a segunda linha de pesquisa. Nós, inclusive, já fizemos um papeando com um grande amigo nosso, que é o Marcos Catalã, uma figura muito grande, muito legal, que está lá no Rio Grande do Sul também. Mas eu queria ouvir da senhora, né, especificamente, como entender ou em que consiste esse fenômeno do superendividamento. Perfeito. Desde o século XIX, os Estados Unidos têm uma lei de falência que é dividida em 2 capítulos, vamos dizer, um capítulo mais para pessoas jurídicas, um capítulo mais para pessoas físicas. Por quê? Porque o empreendedor, e hoje estamos falando muito em inovação, empreendedorismo, temos também a flexibilização do trabalho, que leva a que as pessoas tenham elas mesmas que trabalhar, e o consumidor, essa figura, elas se misturam, né? Então, realmente, essa falência do homem comum, né, do consumidor no século XXI, é um fenômeno de todas as sociedades. Não é um problema moral dos brasileiros que gastam muito, não. São os acidentes da vida, pode ser um divórcio, pode ser uma morte na família,
E também a perda do emprego Sim. ou a diminuição dos valores recebidos, até por uma adaptação, uma crise como estamos passando. É verdade. Então, eu faço uma figura de linguagem entre o crédito e o superendividamento. É como uma moeda, né? Sim. Você acredita, consome. Crédito e consumo, crédito e consumo. Enquanto está tudo bem, não tem um acidente de vida a moeda vai girando, o país vai bem, não tem acidente nenhum. Né? Mas a moeda cai. Esse é o superendividamento. Não é nenhum drama se há uma solução. A lei tem que prever uma solução. E a solução é simples. Às vezes é só dar mais tempo para a pessoa. Nós temos também no país, desde 2004, o crédito consignado, a reserva, não é? E isso tira muito da pessoa da liberdade de pagar os menores antes, fica pagando só os bancos, os maiores, né? Não consegue, às vezes consolida as dívidas, às vezes até dá um troco para a pessoa, né? E aí ela se endivida ainda mais, é uma verdadeira bola de neve. É. Nós temos juros e um spread muito grande, né? São uma série de situações. Então, o que é o superendividamento? É definido no Código do Consumo francês. A definição é simples, é a impossibilidade do consumidor de boa-fé, que quer pagar, né, Sim. de fazer frente à sua dívida já vencida e vicenda. Então, ele não consegue reservar o chamado mínimo existencial. Então, às vezes, há feirões de dívidas, né, as pessoas tentam pagar, eles prometem que vão pagar tudo. 70% dos feirões não funciona. Por quê? Porque ele tratou só com uma pessoa. O superendividamento, e a segunda parte, né, ele tem que ser prevenido, mas o tratamento é dar tempo para a pessoa pagar e também organizar que ele possa pagar o global das suas dívidas. Seria quase um juízo universal. Tipo uma falênciazinha tentar resolver mini isso, para né? essa pessoa de boa fé poder fazer um plano de pagamento e fazer frente às suas dívidas. Porque não é uma ideia na concepção tradicional de insolvência. É muito maior. Muito maior. Muito maior, porque a gente está trabalhando talvez com patamares existenciais. Existenciais. E a insolvência é uma coisa antiga, já tinha em Roma, Exatamente. né? Tinha o concurso de credores e a insolvência civil. E ela leva a uma espécie de incapacidade, que realmente hoje em dia não. O consumo é importante. A pessoa precisa continuar consumindo. Continuar consumindo para o país crescer, né? Sem consumidores não há mercado. E o nosso mercado tem que ser saudável. E do ponto de vista da legislação, porque essa é uma questão interessante. Quando você trabalha e está ouvindo, eu estou tendo o privilégio de ouvir aqui a mulher que sabe tudo de relações de consumo. Mas aí eu tenho que pensar naquela, como o professor antigo falou, na res do chão. Pensando na legislação, como é que deve ser tratada do ponto de vista de legislata, com a lei imposta, ou de legiferenda, o superendividamento? De legislata, nós temos que o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor já estabelece certos critérios do crédito. Né? E a boa-fé, como princípio geral do Código de Defesa do Consumidor, não pode estar de boa-fé aquele que sabe que o outro está na ruína, porque o superendividamento é uma ruína, né? Ele está na ruína e leva ele mais à ruína. Ou então aumenta o seu próprio dano, né? Ele tem que diminuir o seu próprio dano e não pode aumentar a ruína do outro. Então, essa renegociação ela pode ser feita de boa fé. E é feita desde 2004 por um projeto piloto que começou lá na universidade, com 2 mestrandas, que são juízas, Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, hoje doutoras, né? Elas começaram e disseram, vamos fazer de boa fé, vamos chamar os bancos, os credores menores, vamos fazer uma pequena falência, um acordo, não um acordão, assim, vamos dizer, né? E reservando o mínimo existencial, porque senão a pessoa não consegue pagar, né? Fazendo um plano de pagamento. Quando eu for no Rio Grande do Sul, eu quero que você me apresente ela. Exatamente, olá, são maravilhosas essas meninas. Ganharam até o prêmio Inovare da magistratura com esse projeto. E esse projeto ganhou força aqui na Bahia, a doutora Fabiana Pellegrini faz esse tipo. Em São Paulo, Procon São Paulo, Judiciário de São Paulo, no DF. Foi tipo um fogo, porque o superendividamento está em todo o Brasil. Verdade. É uma chaga social. Precisa haver uma solução. E agora, de legiferenda, o que nós queremos fazer? É colocar esse projeto, não só a prevenção, mas o tratamento, que é uma moratóriazinha para ele poder pagar, vamos chamar assim, simplificando, né? Esse tratamento colocar no Código de Defesa do Consumidor um novo capítulo ali, que seria prevenção e conciliação do superendividamento. Então, esse projeto é o PL 3515, de 2015. Já há uma comissão especial chamada na Câmara de Deputados. Foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Está sendo discutido nessa comissão que se reúne
semanalmente, com audiências públicas, e acho que, espero que em poucos meses o Brasil possa dar essa boa notícia de pelo menos essa chaga, não digo a digitalização, esses trabalhos mais difíceis, né? Mas essa chaga que é o superendividamento, a gente possa dar um alento. Então, faz a conciliação, como está sendo ocorrendo, mas se não conciliar, tem que incentivar que concilie. Bom, aí vai para o judiciário e o judiciário faz um plano obrigatório de pagamento. E isso, para mim, sabe, na minha irreverência, eu digo, a senhora levantou para eu cortar. É justamente o que eu quero saber de lege ferenda, pensando sobre, a senhora foi a relatora, né, dessa comissão de atualização. E eu queria saber sobre essa comissão de atualização. O que é necessário atualizar? Né? Quais são os principais pontos a abordar? Perfeito. São 2 projetos de lei, né? O 3514 de 2015, também aprovado por unanimidade na Senado Federal, trata do mundo digital. Certo. Então, e o problema do mundo digital hoje é que ele tem 3 convergências, vamos dizer, que são essas simbioses assim, que está acontecendo. Né? A primeira grande simbiose foi dos meios de comunicação. Então, hoje, televisão, celular, é tudo a mesma coisa, né? Não há grande distinção. Então, vai chegar ao ponto da internet das coisas, que as coisas não vão se valer mais pelo produto, por esse copo, mas pelo software que está no copo, porque o copo já diz se está quente, está frio, se precisa ligar o ar-condicionado ou não, né? Então, as casas vão ser inteligentes, os carros vão produzir energia, o mundo do futuro vai ser conectado. Perfeito. Então nós temos que se preparar para isso. O Código de Defesa do Consumidor nem fala em internet. É, claro, é 1990, como é que ia? Fala em televisão, em venda de porta em porta. Então, essa adaptação é muito necessária. Né? Então, essa é a primeira simbiose. E a segunda simbiose ela é mais complicadinha ainda, mas também aqui é necessário. Né? Que o mundo digital, ele misturou serviços e produtos, mas ele permitiu uma super oferta, um chamado assédio de consumo. Né? Então, nós temos pela televisão, pela internet, pelo telemarketing, nós temos todo mundo literalmente à nossa mão. Exato. E ele vem na nossa casa. O algoritmo, você faz uma pesquisa daqui a pouco, já em todas as suas redes sociais já aparece uma oferta. Exatamente. Então você está acompanhado, né? Então é muito importante a proteção da privacidade, da autodeterminação dos dados, de saber se aquilo é uma publicidade ou não, porque o código tem todos esses princípios. Verdade. Mas nós temos que, vamos dizer, acompanhar o século XXI desse mundo digital. E é uma mudança, porque nós somos nativos de um mundo analógico, agora, em que as relações nascem agora literalmente nativas de um mundo digital. Perfeito. E o último ponto que esse PL traz agora temos a economia do compartilhamento, que é uma outra espécie de consumo. Assim. É o consumo, vamos dizer, de uso, né, mais do que de propriedade. Mas o consumo também é internacional. Porque não há mais limites. É verdade. Enquanto eu precisava sei lá, destruir uma árvore para fazer papel, agora o livro digital eu posso comprar de qualquer lugar do mundo, eu posso acessar do interior da Bahia, do Rio Grande do Sul, não tem mais essa localização que havia. Então, realmente, nós não podemos ser ingênuos de achar que a internacionalização do consumo não vai chegar. Nós temos que preparar para o turismo de massas. O Brasil já recebe 10 milhões de pessoas, né? Há pouco tempo eram 4 milhões, agora já está no 10, né? Nós temos que preparar esse país do futuro, esse mercado do futuro, né? Então, esse projeto também é muito importante, espero que seja aprovado. E havia um outro que não foi aprovado no Senado, que era sobre processual, né? Sobre as ações coletivas e os repetitivos, né, que são em concorrência. Mas o do superendividamento, eu acho que o que está mais à frente, adiantado, para ser aprovado, se possível, ainda este ano. Poxa. Por quê? Porque há um consenso. Não há mais ninguém contra esse projeto, porque o mercado brasileiro, com a crise, ele está diminuindo. Verdade. E as pessoas não têm o que sair, porque legalmente não há solução. A solução é a atualização do Código de Defesa do Consumidor. É uma chaga que atinge idosos, atinge todos vulneráveis em geral. E, na verdade, na relação de consumos, todos nós somos vulneráveis. Exatamente. Né? O consumidor, ele hoje é um consumidor de crédito. Mais de 63 milhões de pessoas no país estão endividadas.
e estima-se que 30 milhões já estão super endividadas e nós temos que ter uma solução para essa população brasileira para continuar consumindo Claro. num mercado saudável. É o futuro, né? Professora, o tempo já se esgotou, mas eu estou aqui tão embevecido, sabe? O nosso diretor Fabinho aqui sabe que de minha parte eu ficava umas 2 horas só falando aqui com a senhora, mas eu tenho que encerrar. Então eu queria, uma pergunta final, que a senhora falasse lá para os nossos espectadores, qual mensagem que a senhora gosta de transmitir para eles, para aqueles que querem aprofundar suas reflexões sobre relações de consumo no Brasil? Eu acho que o direito do consumidor teve um desenvolvimento no Brasil muito bonito. E, às vezes, ele chega agora e as pessoas dizem, mas qual é a importância do direito do consumidor? Nós temos que aprender com as lições da Europa, as lições dos Estados Unidos, onde nasceu o direito do consumidor, né? Não há futuro se não houver respeito no mercado. O mercado tem um personagem, e esse personagem, que é o destinatário final de todos os produtos e serviços, é o consumidor. Bem tratado, com qualidade, com segurança, ele tem confiança nesse mercado. Senão, ele realmente vai para trás, ele volta e ele fica, vamos dizer, excluído dessa possibilidade. Nós estamos num país que tem tudo para dar certo, nós temos fornecedores que são sérios, de produtos e serviços, e nós temos um consumidor de boa fé. Eu acho que temos que superar essas coisas de terceiro-mundistas que dizem que o consumidor brasileiro não é sério, não é de boa fé. Ao contrário, isso é exceção. Nós temos que acreditar no nosso país e acreditar no nosso mercado. Mas a lei tem que acompanhar isso, por isso eu gostaria de pedir a todos os nossos telespectadores que acompanhassem firmemente a Câmara de Deputados e o Senado Federal para uma aprovação rápida desse projeto de lei 3515 de 2015 sobre a atualização do Código de Defesa do Consumidor em matéria de crédito e prevenção e tratamento do superendividamento. Perfeito. Professora, eu preciso dizer para eles aqui que não é todo dia que a gente encontra uma musa. E aí, quando eu encontro a musa, eu fico aqui, estou quase me ajoelhando, pegando aqui na mão, pedindo a bênção. Então, eu quero ter a honra de fazer aqui um brinde com a senhora, com a nossa indefectível canequinha do Papeando. Muito obrigada. O prazer é todo meu, professora. Obrigada. E, meus amigos, eu quero agradecer ao professor Schlang, que trouxe a professora Cláudia Lima Marques, agradecer à professora Cláudia por nos embevecer com seu conhecimento, agradecer à Faculdade Baiana do Direito, que nos cedeu aqui o estúdio, né? Nós estamos fazendo mais um convênio aqui do SES com a faculdade, para que a gente possa ter mais material de qualidade colocando no ar, porque a ideia, efetivamente, do Papeando é ter uma oportunidade, um locus privilegiado para debater direito com profundidade, mas com leveza. A ideia, se você gostou desse programa, veja as fotos do bastidores, bota a hashtag aqui, Papeando com Cláudia Lima Marques, ou Papeando sobre relações de consumo, ou Papeando sobre direito do consumidor, tudo com a hashtag lá, bonitinha, você vai ver. E quiser ver outras imagens de bastidores de outras gravações, bota a hashtag Papeando com Pamplona. Veja os episódios anteriores lá no YouTube, no canal Pamplona e no canal CSTV. E quero dizer a você que estou feliz da vida, né? E quero encerrar mais uma vez aqui o Papeando. O Papeando começou com uma ideia lá no meu pós-doc, na ideia da interface de direito e arte. Falar de direito com profundidade e leveza. E sempre com um pouco de poesia. Vocês vão ver um pouco desse momento, uma visão poética também no combate à acrasia, no campo das relações de consumo. Até a próxima.